Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre círculo e circunferência, tá? Existe uma diferença entre uma figura e outra, por mais que a gente cresça lá desde o jardim, né, na escola, qualquer figura, digamos, redonda que mostrem pra gente, a gente aprende como se fosse círculo, como se só existisse o círculo. E na realidade não é. Também temos a circunferência, tá? Então vamos ver qual é a diferença entre um e outro. Bom, a circunferência, ela é apenas o contorno da nossa figura, tá? E o círculo, ele é, além do contorno, ele também é toda a região interna da nossa figura. Então vamos ver, por exemplo prático. Temos aqui, ó, uma tampa de um pote, tá? Isso aqui, o que está representando? Eu tenho o contorno e tenho toda a minha região interna, né, pintada, tampada, fechada, enfim. Então, isso aqui representa um círculo, tá? Próximo exemplo. Aqui, ó, a borrachinha da minha panela de pressão. Aqui eu só tenho o quê? O contorno, né? Só tenho o contorno. Não tenho essa parte aqui, essa região interna, pintada, tampada, fechada. Não tem, é aberto. Então, isso aqui representa a circunferência. Então, quando a gente só tem a linhazinha em volta, a circunferência, tá? E quando a gente tem a linha com a região interna toda tampada, fechada, pintada, aí nós temos um círculo, tá? Vamos ver mais um exemplo. Vou dar tempo para vocês responderem aí, tá? Círculo ou circunferência? Responderam? Então, quem falou círculo, acertou. Agora, aqui, minha aliança. Círculo ou circunferência? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quem falou circunferência, acertou. Deixa eu ver. Uma xuxinha de cabelo, ó. Círculo ou circunferência? Circunferência. E o brinquedinho da minha filha aqui, ó, um tamborzinho. Círculo ou circunferência? Aqui eu tenho 2 círculos, tá bom? Então essa é a diferença entre círculo e circunferência. Agora a gente vai ver alguns elementos de uma circunferência, tá? Eu já desenhei aqui uma circunferência no quadro com alguns segmentos de reta e a gente vai conhecer um por um desses elementos da circunferência, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui eu trouxe pra gente ver 3 elementos da circunferência, tá? Que é o raio, o diâmetro e a corda. Professora, tem mais elementos? Tem, mas nós não vamos falar agora, tá? Vamos começar pelo raio. O raio de uma circunferência, ele fica localizado, é o segmento que fica localizado do centro da circunferência até uma das extremidades. Então, eu tenho aqui, ó, o centro da circunferência, simbolizado, representado pelo ponto O, tá? E aí, ó, do centro até uma das extremidades. Isso aqui é um raio, tá? Então, aqui, ó, outro raio, centro da circunferência até o C, outro raio. Aqui, centro da circunferência até o B. Então, o raio, ele sempre será do centro da circunferência até uma das extremidades, né? Até a linhazinha aqui de fora, a linha da circunferência. Bom, o diâmetro. O diâmetro, e prestem atenção bem nisso, tá? Ele vai de uma extremidade até a outra, tá?
de um lado da circunferência até a outra, passando sempre pelo centro da circunferência, tá? Então, o diâmetro, ele sempre vai ter que passar aqui, ó, no meio, no centro da circunferência, de uma extremidade até a outra. Então, nessa circunferência aqui, qual é o nosso diâmetro? BC, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente representa lá. E corda, gente, a corda, ela sempre vai de uma extremidade à outra, mas sem precisar, sem ter essa necessidade de passar pelo centro. Ela pode passar ou não. Quando a corda passa pelo centro, aí a gente chama de diâmetro, tá? Então, o diâmetro, a gente consegue ver que o diâmetro, ele pode ser uma corda, ele é uma corda, na verdade, ele é a maior corda de uma circunferência. Porém, toda corda vai ser diâmetro? Não, só vai ser diâmetro aquela corda que passar pelo centro, tá? Então, se liguem nessa diferença aí. Todo diâmetro é corda, mas nem toda corda é um diâmetro, tá? Então, nossa corda aqui, ó, a gente tem a corda DE e temos a corda BC também, que é o diâmetro, tá? Outra relação que vocês devem se ligar é o seguinte. Vocês viram que quando eu falei de raio, eu falei aqui, ó, raio OB e raio OC? Mas, professora, BC não é o diâmetro? Sim, o diâmetro, ele é o dobro de um raio, tá? Ou o raio é a metade do diâmetro, tá? Para a gente conseguir formar um diâmetro, a gente precisa de quantos raios? 2 raios. Então, tem aqui, ó, um raio, 2 raios, opa, formamos um diâmetro, tá? Então, vamos lá, vamos colocar a representação ali dos segmentos. Aí vocês têm que lembrar como a gente representa segmento de reta, né? Com um tracinho em cima, sem setinha. Então, quais são os raios da minha figura? OA, tracinho em cima. Não esqueçam que as letras são maiúsculas. OB e OC. São os 3 raios representados nessa figura. Agora eu quero saber qual é o diâmetro, né? Como eu só representei um diâmetro, então é esse daqui, ó, BC. E corda, gente? Quais são as cordas da minha figura, da minha circunferência? Aí eu representei 2, né? Que foi a corda DE. E eu disse o quê? Que todo diâmetro também é corda, então BC. Então ficou assim, tá? Todos os elementos representados aqui na minha circunferência foram colocados aqui, tá? A forma corretinha da gente representar, ok? Bom, gente, vamos ver agora como calcular o comprimento de uma circunferência, tá? É como a gente estivesse calculando o tamanho dela, né? Se eu tivesse aqui, ó, quisesse medir isso aqui, né? Eu teria que cortar, caso não existisse esse cálculo. Eu teria que cortar, esticar para medir bonitinho, né? Da forma mais exata possível. Mas, graças a Deus, existe esse cálculo para a gente fazer essa medição sem precisar estragar as nossas coisas, né? Então, vamos lá. Bom, para a gente calcular o comprimento da circunferência, a gente vai precisar do valor do raio ou o valor do diâmetro, que é esse Dzinho aqui, tá? Eu coloquei 2 fórmulas aqui. Se a questão te der o valor do raio, então você vai multiplicar 2 vezes π vezes o valor do raio, 2πr. Coloquei assim, ó, 2πr, para vocês gravarem mais rápido, tá? E se o problema te der o diâmetro, aí você calcula o quê? πd.
tá? Professora, que raia é esses negócios de pi aí que a senhora colocou? Isso aqui, esse símbolo, ele tem o valor de 3,14 que a gente trabalha quando tá usando circunferência, tá? Existem mais casas decimais, tá? Esse pi, o valor dele é um valor infinito, né? Então é um número que não acaba nunca, mas a gente aproxima para 3,14, tá? Se a professora de vocês numa prova tiver com raiva de vocês, pode ser que ela coloque mais umas 5 casas decimais aí. Então, não me irritem. Voltando lá, gente, brincadeira. Voltando lá. Então, a gente vai precisar das fórmulas, tá? Do valor do pi, que sempre vai ser 3,14, mas se por acaso eu acrescentar alguma casinha decimal, eu tenho que dar esse valor para vocês, e o valor do raio ou diâmetro. Então vamos lá. Aqui na minha figura eu dei esse valor aqui, né? Esse pedacinho é o que, gente? É o raio ou é o diâmetro? Aí a gente vai lembrar do que eu acabei de dizer. O raio vai do centro até a extremidade, então isso aqui é um raio. Então, significa que eu vou usar essa primeira fórmula. Então, ó, comprimento é o C, tá? 2 vezes o π, que é o 3,14, vezes o raio, que é o 5. Tá? Então, aqui, ó, 2πr. O 2 e o π sempre vai ter na fórmula, tá, gente? Esses dois valores são fixos. E esse valor aqui eu tenho que dar na questão. Então, é só multiplicar todo mundo, né? 2 vezes 5, 10, vezes 3,14, 31,4 centímetros. Então, o tamanho da minha circunferência, né? O comprimento, 31,4 centímetros. Agora, vamos supor que ao invés de dar o raio, eu chego aqui e falo assim, gente, o diâmetro é igual a 10 centímetros, tá? Aí você usa essa fórmula aqui, ó, tá? Então vai ficar, isso aqui é exemplo 1, aqui é exemplo 2. Então vai ficar π, que é 3,14, vezes d, que é o diâmetro, né? Então, 3,14 vezes 10, 31 vezes 0,4 centímetros. Ué, professora, deu a mesma coisa? Claro, porque aqui eu continuei considerando que cada raio vale 5, então óbvio que o diâmetro vale 10, tá? Inclusive, gente, eu gostaria de mostrar para vocês, se por acaso eu pedir uma questão para vocês calcularem o valor do raio, então coloquei aqui pra gente ver rapidinho como que a gente calcula, tá? É muito fácil, é um cálculo que a gente pode fazer, consegue fazer de cabeça, não precisa pensar muito, tá? Porque é basicamente isso. Para calcular o diâmetro, você pega o raio e multiplica por 2. E se por acaso você quiser calcular o raio, aí pega o diâmetro e divide por 2. Então é multiplicação e divisão por 2, só isso, tá? Aí, ó, eu tenho raio igual a 7 centímetros. Quanto que vale o diâmetro? É só multiplicar por 2. 2 vezes 7, 14 centímetros, tá? Eu tenho um raio que é igual a 2,5 milímetros. Então, o diâmetro 2 vezes 2,5 vai dar 5 milímetros. Tá? Então, não tem dificuldade aqui. E para calcular um raio, gente, aí a gente vai pegar o diâmetro e dividir por 2. Então, aqui, o meu diâmetro é 15 centímetros.
O raio, então, vai ser o quê? 15 dividido por 2, 7,5, tá? Agora, o meu diâmetro mede 24 metros. Então, meu raio vai ser 24 dividido por 2, 12 metros. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem. Brincadeira, gente. Tá? Mas espero que vocês tenham entendido o conteúdo e a gente se vê na próxima. Qualquer coisa é só me procurar. Beijos e até lá.